Olá a todos, bem-vindos à 20ª aula do curso de Eletrônica Fácil e Prático. Espero que esse vídeo alcance você e sua família em paz e saúde. Vamos estar terminando agora, nesse vídeo, a série de vídeos sobre fontes chaveadas, falando sobre o secundário dessas fontes. Se você não é inscrito ainda no canal, peço já a sua inscrição, dê o seu like e marque lá o sino de notificações para que você possa receber notificações das próximas aulas e vídeos aqui do canal. Como sempre fazemos, então vamos direto ao assunto. Curso de Eletrônica Fácil e Prático. Pau na máquina, vamos lá! Bem, vamos então, da perspectiva do secundário da nossa fonte, vamos dar uma olhada, porque já falamos bastante dos primários das fontes chaveadas, mas falta alguma coisa ainda na área de secundário. Seria o secundário esta área aqui, mais ou menos, tá? Da nossa fonte, tá? Opa, cortei muito aqui. Seria aqui, ó. Cortando por aqui assim, né? Vindo cá embaixo e saindo aqui em cima, tá? Ainda tem essa parte aqui do detalhe, mas vindo mais ou menos aqui. Isso seria aqui o secundário da nossa fonte de chaveada, né? Bem, vamos ver aqui primeiro a nossa saída de 12 volts, que está cá, né? E ver como é que ela é estabelecida. Também a saída de menos 12 volts. Aqui nós temos o primário do nosso transformador, tem um enrolamento único, tá? E nós temos o secundário com 4 bobinas aqui bem definidas, né? O extremo dessas bobinas, seja esse extremo aqui e esse extremo aqui, este ponto e este ponto, é o que vai fazer a nossa fonte de 12 volts. Tanto é que o nosso retificador aqui do positivo, que é esse CTX 128, que é na realidade 2 diodos de alta velocidade encapsulados num TO220, que é o mesmo invólucro dos transistores tipo 31, tipo 41, né? Então, ele está dentro a aparência dele lá na fonte vai ser de um transistor, mas quando você verificar esse código aqui, você vai ver que se trata de 2 diodos de alta velocidade. Como ele está diretamente polarizado, ele vai pegar aqui o pulso positivo, vai passar por esse diodo aqui, né? O pulso positivo aqui de cima, e o pulso positivo daqui de baixo vai passar por esse diodo aqui, ó, intercaladamente, tá? Fazendo passar por aqui, por esse indutor e este indutor, depois sendo filtrado por esse capacitor eletrolítico aqui de 3.300 microfarads. Aqui está como 3M3, né? 3.3 milifarads, né? Que vai dar 3.300 microfarads por 25 volts. Tem aqui também um resistor de 270 para massa e que vai me trazer aqui uma forma de onda lisa, ou seja, uma corrente DC perfeita. Deixa eu botar aqui, desculpa aqui, isso aqui não vai ficar reto. Uma forma assim, ó, assim, uma linha perfeita. Sim. E eu vou ter lá 12 volts contínuo e estabilizado, perfeitinho para poder alimentar meu circuito. A mesma coisa acontece aqui na linha de 5 volts, que vem nesse ponto aqui. Deixa eu botar aqui com o vermelhinho, nesse ponto aqui e nesse ponto aqui, ó, em vermelho, certo? Essa linha de 5 volts também tem aqui o B89004, que também é um invólucro TO220, que na realidade, em vez de ser um transistor, são 2 diodos de alta velocidade que vão fazer aqui os meus 5 volts, ó. Mais os meus 5 volts positivos, porque ele está polarizado diretamente. A polarização aqui dele é direta, certo?
Então, o que vem por aqui passa por esse diodo, passa aqui pelos dois indutores, né? Esse indutor e esse indutor, né? Tem aqui capacitores de 2.200 microfarads por 16 volts, depois um resistor aqui para massa de 100, e vamos ter aqui os 5 volts também na mesma situação que essa aqui, um 5 volts estabilizado, retinho, né? Sem nenhuma ondulação, sem nada, certo? Bem, o que eu queria aqui dizer para vocês? É muito comum, na aula passada eu falei para vocês, deem uma inspecionada naqueles capacitores, né? Inspecione os capacitores, vê se eles não estão estufados, se estão com alguma aparência de desgaste, né? De superaquecimento, ou seja, alguma coisa visualmente que indique que eles não estão mais plenos de sua capacidade, e os troquem, mesmo que seja preventivamente. Porque o que acontece muito nessas fontes é que esse capacitor aqui, por exemplo, que está projetado com 3.300 microfarads, se você tira ele e mede com um capacímetro, você não vai conseguir fazer isso medindo com o multímetro, tá? Com a escala de resistência você não vai conseguir fazer isso. Mas se o seu multímetro tiver capacidade para medir essa capacitância aqui, ou seja, usando o capacímetro do multímetro, e você vê que em vez dele ter 3.300, ele tem 400 microfarads, 200 microfarads, ou seja, ele já perdeu muito da sua capacidade. O que vai acontecer com essa fonte? Essa fonte vai ligar, você vai medir ali, vai existir os 12 volts, vai existir os 5 volts, mas quando você coloca uma carga nessa fonte, ela desarma. Ou pode gerar também problemas de funcionamento no equipamento que ela está alimentando. Essa fonte é uma fonte ATX que alimenta computadores. Então, normalmente, a situação é que vai desarmar, ou até mesmo vai dar tela azul na sua fonte quando isso acontece aqui nos 5 volts. Certo? Bem, o que acontece exatamente aqui? Vamos dizer assim. Vamos lá fazer a de 12 volts aqui. Esse capacitor aqui, ele é de 3.300 microfarads porque ele foi calculado para a corrente que é necessária para esses 12 volts. Acontece que quando você liga ele está com a capacitância mais baixa, né? Mas quando você liga ele sem nenhuma corrente, ou seja, em aberto, mesmo um capacitor com baixa capacidade consegue fazer isso aqui, ó, deixar essa linha de 12 volts sem ripple, bem lisinha, tá? Mas quando você aumenta a corrente, você exige o quê? Você aumenta o consumo aqui nessa saída. Então, se o capacitor não tiver capacidade de fornecer essa corrente, essa potência aqui durante um consumo mais alto, o que vai acontecer com essa linha? Em vez de estar assim retinha, ela vai começar a fazer assim, ó. Vai aparecer ripples, ou seja, pequenas oscilações nela devido à falta de capacidade desse capacitor. Essas oscilações vão ser detectadas pelo nosso gerador de PWM, pelo circuito, que tem proteções para isso, tá? E aí vai fazer o quê? Vai me desligar a fonte. Percebem? Então, quando vocês estão vendo que uma fonte liga, isso não quer dizer que é sempre assim, tá? Mas muitas vezes isso acontece, que uma fonte liga e que ela sem carga, tem todas as tensões certinhas, você mede aqui os 12 volts está certo, os 5, os 3,3, está tudo direitinho, ela fica funcionando. Mas quando você coloca a carga nela e ela desarma, pode tirar esse capacitorzinho aqui e medi-lo. Se você não tiver como medir o capacitor, por exemplo, você só tem um multímetro, e como eu já disse, com o multímetro você não vai conseguir medir ele de maneira a aferir se ele está com a capacidade dele toda. Você vai conseguir dizer se ele está carregando ou descarregando. Você vai conseguir dizer se ele está em curto ou se não está em curto. Mas você não consegue dizer se ele tem 3.300 microfarads.
A não ser que o multímetro tenha um capacímetro que meça essa capacidade, tá? O que faz você? Preventivamente você vem aqui, tira esse indivíduo daqui, coloca outro dessa capacitância e liga a sua fonte, põe carga nela e vê se o problema foi solucionado. Se foi solucionado, o que eu indico a você? Troque os outros também. Porque se o de 12 volts, ou de 5 volts, ou de qualquer um desses aqui está apresentando essa situação, né? Provavelmente os outros estão próximos de fazer isso também. Ok? Porque elas são fontes que funcionam em paralelo, elas estão sempre funcionando, têm o mesmo tempo de funcionamento. Geralmente usam componentes da mesma marca, mesmo modelo e com as mesmas características. Então, se esse aqui já abriu o bico, ou seja, se esse aqui, ou se esse aqui, ou se esse aqui, ou se esse aqui já abriu o bico, o meu conselho é que você troque os 4, né? De preferência, troque de 3,3 também, troque os 5, para que você não tenha problemas de botar para funcionar e daqui a 1 ou 2 meses isso aqui volte a dar problema noutra fonte qualquer. Agora era de 12 volts, vem para 5 e assim sucessivamente. Certo? Então, um calcanhar de Aquiles nessas fontes geralmente é essa filtragem de saída, que ela baixa a capacitância dela, e aí com a capacitância menor, consoante a carga que ela tem aqui, ou no 5, ou no 12, ou no 12+, esses ripples começam a aparecer na fonte, e aí o PWM corta a fonte, ou seja, a sua fonte desarma pela aparição desses ripples na nossa saída. Vamos ver mais algumas arquiteturas à frente. Bem, então aqui nós temos uma outra fonte. Ela está bem aproximada, tá? Porque a imagem não está tão boa, porque eu tive que ampliar muito essa fonte. Mas vocês veem aqui que aqui nós temos a área do secundário. Aqui nós temos a área do primário, né? Tá aqui o nosso transformador aqui no centro, né? E essa aqui já tem uma característica diferente. Ela tem uma bobina, tá vendo aqui, ó? Para fazer o nosso positivo e uma outra bobina fazendo o negativo. E além disso, o nosso negativo ele está com um circuito integrado aqui. Deixa eu marcar aqui o nosso... Vou marcar aqui em amarelo. Está muito apagado isso aqui. Isso. Marcar aqui em amarelo esse circuito integrado cá, ó. Que é um 7812, né? Um 78 não, um 79, tá aqui, é um 7912, que através desse diodo, aqui nós temos a nossa bobina, temos aqui um resistor e um capacitor como filtros, aí nós temos um diodo inversamente polarizado, claro, porque é uma tensão negativa. Aqui nós temos um capacitor de 220 microfarads por 25 volts, para fazer a filtragem final, ou seja, para tirar qualquer tipo de ripple. E temos aqui um CI regulador de tensão, que é o 7912. O 79 é um CI de regulador de tensão negativo. Se ele fosse um 7812 seria positivo. E temos aqui o nosso menos 12 volts, tá vendo? Nosso menos 12. Mas vocês veem aqui que é uma bobina para fazer o negativo. Tanto é que aqui nós temos o 7905, tá vendo? Fazendo os 5 volts, o 7905. Então vocês vejam que aqui é uma bobina só, separada, para fazer os nossos negativos. Tanto o 12 volts quanto os 5 volts negativo. E aí temos outras duas bobinas. E aí temos outras duas bobinas, uma aqui embaixo e outra aqui em cima, fazendo as tensões positivas. Obviamente, esta bobina aqui de cima
fazendo os 12 volts. Vou botar aqui noutra cor, aqui um azul, ó. Os 12 volts, né? E essa bobina aqui de baixo, fazendo os 5 volts. Certo? Então, a mesma coisa que eu falei lá em cima vale para isso. Aqui você tem um TO220, né, um encapsulamento TO220, e tem aqui um 5BG2C41, que é, na realidade, dois diodos de alta velocidade que são colocados naquele invólucro de transistor. Então, quando você olha lá na sua fonte, você pensa que é um transistor, mas na realidade são 2 diodos. Então, atenção quando estiverem olhando para lá. Aí temos aqui a mesma arquitetura de ter um filtro, um indutor como filtro. Aí aqui você já começa a ter o capacitor, tá vendo? Ó? Aqui tem um capacitor de 470 por 25, outro de 470 por 25, outro de 470 por 25 e mais um quarto capacitor de 470 por 25. Ou seja, aqui, em vez de se optar por colocar um capacitor de maior capacitância, só se colocou 4 de 470 por 25, né? O resistor de 120R, né? Do 12 volts aqui para massa, né? Um resistor e aqui um outro capacitor cerâmico para fazer o final da nossa filtragem K da fonte. Aqui embaixo a mesma coisa, se optou por aliás, 3 capacitores de 1000 por 16 volts. Aqui 1, 2, 3, para se fazer a filtragem, ou seja, dessa fonte, né? Então vejamos aqui que a construção aqui é um pouquinho diferente. Em vez de usarem uma bobina só, e a mesma bobina que fornece os 12 volts positivo fornece o negativo, você vê aqui que são bobinas separadas, né? Uma para o 12 volts positivo, outra bobina para o 12 volts negativo, e aqui uma bobina para fazer as tensões negativas só com um diodo, e fazem tanto a de 12 volts negativo e a 5 volts negativo. Já é uma construção um pouco diferente da primeira que nós vimos. Vamos seguir adiante então, sempre em frente. A próxima é uma configuração semelhante às outras que já mostramos. Tem algumas coisinhas aqui diferentes, mas vamos estudar ela passo a passo. Também uma bobina única aqui, tá certo? Olha, tem um tape aqui central. As duas bobinas aqui do meio, vocês veem que elas vão tirar as tensões menores. Você vem para cá e 5 volts, tá vendo? Olha, deixa eu botar aqui essa parte aqui, ó, vem aqui dos 5 volts, né? E essa parte aqui da central também vem aqui o menos 5 volts, né? E aí a diferença vai ser exatamente a polarização, que aqui a polarização é direta, tá vendo? Tá saindo desse ponto central K, vindo por essa linha, passando pelos indutores, capacitores para filtrar, capacitor para filtrar e aqui os 5 volts. E essa linha aqui vem daqui do lado da lateral, tá vendo? Ó? Vem aqui dessa lateral. É uma polarização inversa, né? Aqui, ó. Inversa. Vem para cá, ó. Passa por esse diodo, inversamente polarizado, ou passa por esse diodo aqui, junta aqui e vem aqui para o menos 5 volts. Aí, até aí, nós já vimos na primeira opção dessa aula, né? Da bobina. Os 12 volts é a mesma coisa. Aqui, diretamente polarizado, vai fazer os nossos mais 12 volts, né? Tá diretamente polarizado. E também o menos 12 volts, tá aqui, né? Inversamente polarizado. Tá bom. Mas qual é a diferença dessa arquitetura para outras? É que essa aqui tem um acoplamento um pouco diferente daquela fonte que nós vimos, que nós temos cá, ó, nosso controle de PWM aqui na área do secundário da fonte, tá vendo? Olha aqui, ó. Isso aqui é uma entrada, tá vendo? Isso aqui é uma entrada. O mais 12 entra aqui, tá vendo? O mais 12 que sai aqui tem uma ligação para cá,
tá? O menos 5, o menos 12, o mais 5, o mais 3, entrada também do PS-ON, da ligadas, e aqui a saída dos 5 volts de standby, né? Então você vê que isso tudo aqui está ligado lá na nossa saída da nossa fonte, que vem para cá, para o nosso controle de PWM, para fazer o controle lá do nosso primário. A diferença está exatamente cá, que ele sai para cá e olha só o que acontece. Em vez de ele ter um fotoacoplador aqui, ele tem um transformador, que também serve de isolante. Um transformador também isola um circuito do outro. E aí as informações que vêm para cá passam para o circuito através desse transformador. Tá vendo? Tem um circuito aqui, ele vem para cá, ó, sai aqui pelo pino 4, né? Vem para cá, né? Temos aqui também essa ligação pelo pino 20, 7805, que vai fazer os nossos mais 5 volts lá, ó, do 5 volts de standby. Esse 5 volts está sempre presente na fonte, mesmo com ela desligada, né? Tá vendo? Vem para cá. Aqui, ó, é um 7805 que faz ele, tá vendo? É um positivo. O 5 volts standby é um positivo, então é um 7805 fazendo ele, tá? E aqui temos um sinal de referência que vai trabalhar junto com o nosso primário. Olha só, isso aqui já vai para o primário, ó. Então, subindo essa linha, olha, subindo essa linha, já está vindo uma referência aqui desse nosso primário, ó. Ele está recebendo lá os 300 e poucos volts do nosso primário aqui no nosso transformador, certo? Então você vê que o contato entre o nosso controle de PWM com o nosso primário também está se dando através do transformador. Aquela outra fonte que eu mostrei na aula passada, ela veio para um fotoacoplador, onde tem um LED, do outro lado do LED tem um fototransistor que vai fazer essa conexão entre secundário e primário, ou seja, as informações lá do PWM para o primário da nossa fonte. A mesma coisa aqui, nós temos o T2, tá vendo? Ó? Aqui nós temos 2 transistorzinhos que vão lá no nosso PWM, ó. Tá vendo? Saem daqui essas 2 linhas, sobem por aqui. Deixa eu levar a linha para cima. E vem aqui no nosso transformador, né? Que recebe já no secundário do transformador, isolado, tá vendo? Essa área aqui não tem contato com esta área. Recebe aqui o sinal, né? Para poder modular o nosso PWM aqui e fazer nosso secundário funcionar. Ou seja, você vê que essa fonte aqui não tem nenhum fotoacoplador. Você não vê fotoacoplador nela. Mas você vê transformadores, tanto aqui para o controle do nosso driver, que vai modular o primário do nosso transformador da nossa fonte, como também aqui esse T3, que busca lá a referência, ou seja, busca tensão para fazer os nossos 5 volts de standby. Esse T3 aqui, ó, tá vendo? Recebe fonte, aqui já tem uma modulação própria dela aqui, que vai fazer os 5 volts do nosso standby, e também tem uma tensão de referência aqui, ó, no nosso pino 4, para fazer parte do controle da nossa fonte. Ou seja, já é uma outra arquitetura. O que eu quero mostrar com isso a vocês, ou seja, as arquiteturas vão mudando. Mas se você for começando a dominar a função dos componentes, ou seja, quais são os efeitos que estão acontecendo aqui, você, quando pega um esquema novo que você nunca viu na vida, você já começa a perceber o que aquilo faz, como aquilo faz. E é isso que vai fazer com que você compreenda o funcionamento do circuito, e aí você possa desenvolver a manutenção daquele circuito ou o projeto daquele circuito, certo? Quanto mais contato você for tendo com fontes diferentes, com esquemários diferentes, mais experiência você vai adquirindo
e mais hábil você vai ficando na reparação desses mesmos equipamentos, certo? Já viram aqui, ó, só nesse pequeno trecho de aula aqui, eu já mostrei pelo menos 4 arquiteturas diferentes. Existem mais pequenas diferenças, né, entre arquiteturas que fazem com que as fontes funcionem de maneira diferente, mas apresentem resultados semelhantes. Elas têm arquiteturas diferentes porque o projetista aí queria um certo desempenho e um certo custo, benefício da fonte, que ele alcançou com aquele tipo de arquitetura, certo? Né? Vamos seguir mais adiante que ainda tem mais algumas coisas a mostrar. Bem, aqui vocês veem, ela é muito parecida com a anterior, só que ela tem uma pequena diferença, que é já que o fotoacoplador aparecendo aqui, ó. Aqui o circuitinho com fotoacoplador aparecendo aqui, me pegando uma referência e estando acoplado aqui ao primário através dele e também através do T3. Da mesma forma, eles mantêm o T3. Também tenho aqui o T2, certo? Temos aqui o T2 também. Temos aqui o T3 aqui e temos também o fotoacoplador. Há uma coisa muito interessante aqui que eu queria mostrar para vocês, que é isto aqui, esse detalhe aqui do pino 7 e pino 8 que ele veio mostrar. E olha só o que ele está mostrando cá. Ele está mostrando a forma de onda do PWM, tá vendo aqui o ciclo positivo. Aí vem aqui um ciclo de zero, né, não é negativo, de zero, depois sobe de novo e o outro pedaço ciclo positivo. Aqui está me dizendo que esse ciclo aqui tem 34 microsegundos. Com isso aqui eu consigo, se eu tenho 34 microsegundos, fazendo uma conta simples, eu consigo descobrir a frequência desse pulso K. E isso aqui, esse Dutch Cycle aqui, né, esse ciclo aqui, você vê perfeitamente como é que o PWM regula a tensão de uma fonte chaveada. Quanto maior é essa parte positiva, maior é a tensão. Percebem? Porque se eu diminuo aqui, por exemplo, eu vou botar em vermelho aqui, ó. Vamos dizer que eu diminuo aqui essa parte positiva, eu continuo aqui o negativo mais um pedaço e suba para cá por aqui, ou seja, o que vai acontecer? Isso ficou mal feito, né? Deixa eu fazer direito aqui, ó. Vamos dizer que eu pegue aqui, ó, pegue esse negativo, puxe para cá, né? Agora ficou muito mal feito. Né? Esse positivo puxe para cá e depois puxe para cá, para aqui assim. Isso, deixa eu colocar aqui, isso. Então vamos dizer que o pulso agora ficou assim, ó. Ele vai ficar com a metade do tamanho, praticamente a parte negativa ficou quase do mesmo tamanho que a parte positiva. Isso quer me dizer que a tensão vai diminuir. Certo? Então quanto maior o meu pulso positivo e menor o meu pulso negativo, maior é a minha tensão. É exatamente assim que o PWM regula a tensão das fontes chaveadas, alterando o Dutch Cycle, ou seja, alterando a quantidade de pulso positivo que existe em cada ciclo, em cada pulso, certo? Isso eu queria mostrar para vocês entenderem melhor isso. E vocês vejam então aqui que isso aqui, deixa eu só botar aqui assim, isso. Essa fonte aqui é muito parecida com a fonte anterior que nós mandamos, mas veja que aqui tem uma pequena diferença, que é exatamente esse acoplador aqui, esse fotoacoplador aqui, separando essa parte do 5 volts standby do nosso primário, né? Tá aqui o 5 volts standby, tá aqui, ó, saindo aqui, e ele vai aqui direto para lá, tá vendo? Ó, já sai aqui 5 volts standby, tá aqui, ó, né? E ele vem, me separa isso, essa referência do 5 volts standby do nosso primário. Mas ainda não abriu mão do transformador para fazer
também esse isolamento entre primário e secundário, tanto aqui no T3 quanto aqui nesse transformador do T2, que vai me controlar os dois drivers de potência, que vai fazer exatamente a potência aqui do nosso T1, que fornece toda a potência da nossa fonte chaveada, certo? Vamos mais à frente um pouco. Bem, agora eu achei aqui um esquema que é o sonho de todo técnico, né? Como se... Eu não sou muito assim a favor disso, não. Mas eu vou explicar aqui para vocês poderem entender. Por exemplo, nós temos um esquema aqui, que é um diagrama de uma fonte, diz aqui, semelhante à fonte da Tech-Sim, né? Da companhia IBM. Isso deve ser um esquema bem antigo, mas é uma fonte que representa muitas das fontes que nós já vimos aqui. Né? Tá vendo aqui? Ele tem dois fotoacopladores aqui, ó. Tem mais fotoacoplador nessa fonte, tem mais um terceiro K, tá vendo? Ó? E nem por isso ela abre mão daqui do transformador de isolamento, né? Para fazer o standby, tá vendo? Bom, então o que eu quero dizer aqui? Aqui é um esquema que tem dicas, né? De defeitos. Por exemplo, vamos aqui nesse defeito aqui de baixo. Vamos ver aqui assim, ó. Daqui, olha aqui. Tá aqui dito assim: fonte liga, mas ao receber carga desarma. Checar o C14, funcionamento irregular, checar capacitores ligados ao shut. Bem, tá aqui o nosso C14, que é um capacitorzinho eletrolítico de 47 microfarads por 50 volts, né? Que provavelmente o que vem me trazer essa informação? Isso devia ser uma fonte de uma empresa comum, ou seja, teve uma tiragem muito grande. Hoje em dia isso já não é tão comum, tá? E eu vou explicar uma coisa para vocês. Na época que a eletrônica, estou falando aí de década de 80, até década de 90, a eletrônica tinha uma quantidade de modelos de equipamentos muito pequena. E esses modelos ficavam em curso durante muitos anos. Eles eram produzidos durante muitos anos. Hoje em dia a coisa não funciona assim. Você tem uma quantidade de modelos muito maior e o tempo que eles ficam ativos, ou seja, o tempo que esses modelos funcionam é muito menor. Então não dá muito tempo de você se acostumar com o modelo. Com algumas exceções, tá? Com algumas exceções, por exemplo, aí o pessoal que faz a linha branca, né? Geladeiras, ar-condicionados, máquinas de lavar, esses ainda têm assim o privilégio, vamos dizer assim, né? De trabalhar com um modelo de máquina de lavar durante um tempo mais estendido. Mas mesmo esses já sofrem, porque enquanto antigamente, vamos dizer assim, há 30 anos atrás, você tinha aí no mercado 20 ou 30 modelos de máquinas de lavar, eu acho que não chegava nem a isso, né? Se você fosse olhar a maioria das máquinas, né? Hoje você deve ter uns 200 modelos. Entendeu? E daqui a um ano ou dois, muitos desses modelos já não vão estar no mercado, já tem outros 100 ou 200 modelos novos aparecendo. Então o que eu quero dizer com isso? Antigamente era muito comum a gente comprar esquemários com dicas, como essa aqui. Ajudava? Sim, ajudava. Quando você pegava um modelo que você nunca tinha pego na vida e tal, ou você estava ali, bom, isso aqui está fazendo desarmar a fonte, vou ver se isso aqui é. Às vezes calhava de ser aquilo, ou quando não era aquilo, te dava mais ou menos uma indicação que aquele setor poderia ser responsável por um defeito semelhante. Isso podia ajudar? Ajudava, mas eu acho, na minha opinião, isso aqui eu estou falando da minha opinião, sincera opinião, mais atrapalhava do que ajudava. Eu prefiro pegar um esquema, entendeu? Olhar para ele, compreender, ir lá no datasheet. Eu acho que esse é o caminho mais certo, por isso que eu estou falando com vocês. Vai no datasheet, vê um componente que você não conhece,
pega o datasheet daquele componente, analisa como é que ele funciona, analisa os circuitos padrões que aquele componente faz, entendeu? É um caminho muito mais coerente para você entender o circuito eletrônico, para você entender como aquilo funciona, para você analisar e verificar que defeito aquilo pode causar. Ou seja, você está lá com uma fonte que está desarmando, por exemplo, como diz esse. Ora, desarmar, você vai me desculpar, essa dica aqui pode ser valiosa, mas eu vou te falar aqui pelo menos mais uns 20 componentes nessa fontezinha aqui que podem promover o mesmo sintoma. E com certeza tem outros 20 que eu não vou conseguir falar aqui para vocês, que também vão promover o mesmo sintoma. Vocês compreendem isso? Então, decorar defeito não faz de você um técnico. Entendeu? Compreender o circuito eletrônico faz de você um técnico. Percebe? Decorar defeito faz de você um trocador de peças. E olha, nada contra quem troca peça. Quem consegue resolver o problema, resolveu. Opa, beleza. Fez o serviço, ganhou seu dinheirinho. Entendeu? É bom. Eu entendo isso. Tá? Só que é sofrível. Você ficar trocando peças, trocando, sem ter ideia do que está fazendo, sei lá, é cavar o chão com as mãos. Ora, hoje você tem paz, você tem retroescavadeiras, você tem ferramentas para fazer um buraco no chão muito melhores que as suas próprias mãos. Percebem o que eu estou dizendo? É muito mais simples. Pode parecer mais difícil porque é um caminho que inicialmente é mais difícil. Que você vai ter que procurar o datasheet por exemplo, nós temos aqui o nosso 7805. Acabei de falar dele, né? Você pega esse 7805, você olha aqui no esquema, isso não se diz nada. L79 é 79, tá? Esse aqui é negativo. L7905, isso não me diz nada. Mas a partir do momento que você pega o datasheet e fala, isso aqui é um regulador de tensão, e ele é um regulador fixo. E olha, ele é um regulador que regula negativo. Opa, beleza. Então quando você volta para o esquema, você já sabe o que aquele componente faz, como é que ele trabalha. Já é menos uma charada dentro daquele esquema que você tem que desvendar, né? Aí você vai lá ver esse TPS 5510. E aí você vai ver esse TPS 5510 e vai ver o que ele faz. Então é isso que ele está fazendo aqui. O pino 1 dele lá. Então é isto. É assim que funciona o negócio. E é assim que você cresce. É assim que você vai começando a se tornar um técnico mais hábil, mais ágil e principalmente, meu amigo, mais rápido. Porque na nossa profissão, tempo é dinheiro. Time is money. Não tem alternativa. Se você leva 3 horas para consertar um equipamento, você perdeu 3 horas fazendo aquele equipamento. Se você leva 15 minutos para fazer o mesmo equipamento, você ganhou dinheiro. Em duas situações. Primeiro, que você pode cobrar um preço melhor para o seu cliente. Isso garante que ele retorne para você. Entendeu? Preço justo, de acordo com o mercado, de acordo com a oferta e a demanda, vai fazer com que o cliente retorne para você. E tempo hábil vai fazer com que você possa consertar e resolver mais equipamentos num dia. E quanto mais equipamentos você consertar num único dia, meu amigo, mais din-din na conta, mais conforto para sua família, mais dinheiro para você poder fazer o seu lazer. Percebem? Todo mundo ganha com isso. O seu cliente ganha com isso, que tem um conserto mais rápido e por um preço mais justo. Você ganha com isso porque consegue consertar mais equipamentos, ganhar mais dinheiro, ter uma clientela maior, e com uma clientela maior você vai ter menos sazonidade, entendeu? Porque aquele cara que tem 50 clientes, se tem aqueles 50 clientes, a sazonidade dele é alta, mas o cara que tem 500 clientes, a sazonidade diminui. Porque sempre vai ter um ou outro cliente desse que vai ter algum aparelho, algum equipamento com defeito. Então, quanto mais clientes você tem na sua carteira, fiéis a você, confiantes no seu trabalho, menos sazonidade você tem. E para quem é autônomo, sabe que a sazonidade mata
um profissional. Ok? Então eu quis mostrar esse esquema aqui com algumas dicas. Algumas podem dar certo, tá? Eu creio que todas as dicas que estão aqui geram realmente esses defeitos que estão aqui relatados. Mas, amigo, se você for por isso aqui, esse é um caminho que não vai te levar muito longe. Ok? Por isso que eu quis mostrar esse esquema. Bem, o que eu quero dizer é o seguinte. Dentro do curso de eletrônica fácil e prático, nós já vimos o que a gente tinha para ver em fontes chaveadas. Basicamente falando, há muito mais para se ver em fontes chaveadas, mas nós temos que seguir em frente, tá? Então na próxima aula nós vamos estar falando de outro assunto, vou estar trazendo um outro assunto, vamos sair agora do assunto fonte, vou dar encerrado esse assunto, tá? Podemos voltar a uma outra questão aqui, certo? Mas esse assunto vou estar fechando agora com vocês. Vamos até a próxima aula. Vou trazer aqui um outro assunto também, um outro tipo de circuito que vocês também vão encontrar muito pela frente. E nos vemos lá. Espero realmente que esse vídeo tenha encontrado você e sua família em paz e saúde. E agradeço muito o apoio de vocês. Não esqueça de se inscrever no canal, de dar o seu like. E nos vemos na próxima aula, tá ok? Até lá!